Hoje eu vou te apresentar uma checklist para deixar a sua sala de aula totalmente organizada. Roda a vinheta! Então, para fazer essa checklist, separa aí uma folha, o teu caderno de anotações, o teu lápis, para anotar todos os pontos que você vai precisar para levar para a sua sala de aula. Mas antes de pegar o papel e a caneta, aproveita e te inscreve aí no nosso canal, ativa o sininho para receber todas as notificações e os conteúdos que nós preparamos para você. Primeiro ponto da nossa checklist é definir espaços, áreas de aprendizagem na tua sala de aula. Como, por exemplo, um cantinho da leitura, um espaço onde os seus estudantes sejam instigados a esse ato de ler, descobrir novas histórias, ter contato com diferentes gêneros textuais. Um exemplo bem prático dessa ideia é o que a nossa aluna da Escola Protagonista fez pensando na sua turma de educação infantil. A Stephanie Teixeira, aluna EP, criou um cantinho da leitura, um espaço muito aconchegante e pensado nas necessidades dos alunos. É muito importante quando nós pensamos nesses cantos, nesses espaços na sala de aula, que eles sejam extremamente vinculados com aquilo que está se desenvolvendo naquele grupo e que faça sentido. Tem que ser um espaço que os seus estudantes de fato vão explorar e vão curtir esse momento. Além do cantinho da leitura, nós podemos pensar em outros espaços, como a área da matemática, a área da pesquisa científica, envolvendo algum projeto que está sendo desenvolvido na turma, a área da imaginação, trazendo vários jogos, fantasias, objetos que as crianças possam criar, como elementos não estruturados também. Então, pensar em espaços que façam sentido para os seus estudantes e de acordo com a sua realidade. Algo interessante também de destacar é que esse espaço ele não precisa ser fixo na sala de aula. Primeiro pensando na sua disponibilidade, de espaço ali nesse contexto escolar, mas também pensar que esses espaços eles podem se modificar de acordo com aquilo que está sendo desenvolvido no grupo. Vou mostrar para vocês uma ideia bem prática. Vou mostrar para vocês então essa sugestão pensando numa área voltada para matemática, certo? Eu tinha uma sala de aula, uma turma de terceiro ano, onde o meu espaço físico não dava conta de todas as necessidades. Então, ao invés de ter um espaço assim como a Stephanie fez ali na sua sala de aula, o canto da leitura, com almofadas, toda uma estante pensando nas obras literárias, eu tinha essa caixa. Então, eu construí essa caixa bem personalizada para os meus estudantes. Olha só, fiz até a tampa aqui com régua, então toda uma temática que você pode explorar bastante a sua imaginação. E dentro dessa caixa eu colocava elementos matemáticos que faziam sentido para os meus estudantes. Então aqui tinha uma balancinha que eles podiam montar e explorar também. Olhem só. Aqui, material dourado, ampulheta, uma trena, e aqui você pode colocar aqueles objetos que vão fazer sentido para os seus estudantes, tanto pensando numa exploração mais livre, mas também com muita intencionalidade pedagógica. Vocês podem inclusive criar desafios que os estudantes necessitem ir até esse espaço, nesse caso pegar a caixa, explorar esses materiais, para resolver esses desafios e atividades propostas. Então, fica aí como uma dica caso você não tenha todo esse espaço físico como a Stephanie tinha na sua sala de aula. Vamos então para a nossa próxima dica. Anota aí na tua checklist para depois ver se todos esses passos estão aí ajudando na sua organização do ambiente escolar. O próximo passo é construir os materiais visuais junto com os estudantes. Então, compor esse espaço com essa participação efetiva e que faça sentido. Então, ao invés de nós, enquanto professoras, organizarmos todos aqueles materiais lindos, planejados e apenas apresentar para os estudantes, nós vamos pensar de que forma eles podem se envolver em todo o processo de construção, porque isso faz mais sentido para eles e também favorece a aprendizagem. Então, por exemplo, a aluna Roberta Barbosa, ela construiu com os estudantes um banco de palavras. O que é isso? Ela selecionou as palavras mais significativas de um texto e fez essa organização junto com as crianças. Toda essa seleção e
colocou esse material visível na sala de aula com essa participação efetiva dos alunos para ser um material de consulta e exploração diária, de análise. E aí a gente já entra na nossa terceira dica, que esses materiais sejam de fato de exploração diária ou constante em sala de aula. Então, que esses materiais que fazem parte de toda essa organização, eles tenham uma intencionalidade, um sentido para estarem ali. Seja um material que ele é fonte de pesquisa, então no caso do exemplo anterior, que as crianças possam localizar naquelas palavras, né, a forma correta de escrever quando precisarem consultar para um texto, por exemplo, ou lembrar de uma regra ortográfica, ou pensando então num alfabeto que está ali na parede da sala de aula, que tenha alguma atividade diária de fato para eles explorarem esse material. Então que não sejam apenas materiais que ficam ali de forma expositiva, sem um sentido para a criança. Que nós, enquanto professoras, pensamos no momento do planejamento de que forma eu posso explorar com intencionalidade essas propostas. Bom, então um exemplo bem prático aqui, pegando vários materiais que eu tenho para compor esse espaço escolar, peguei um exemplo do alfabeto, que faz parte do kit protagonista, da Escola Protagonista, de janeiro. Então, esse alfabeto que explora o traçado da letra de forma, mas também o traçado da letra cursiva, ele pode estar ali, né, de forma bem visual na sala de aula. Mas que propostas eu posso pensar para de fato ser, além de um material de consulta diária para os estudantes, ou seja, eles vão olhar para esse material e direcionar o traçado a partir dessa consulta, de que forma eu posso explorar com outras atividades. Então, uma ideia aqui que eu pensei, por exemplo, é compor esse alfabeto com os nomes das crianças. Então, eu posso ter fichas com os nomes das crianças e já pensando na exploração desse traçado, né, se for o caso, pensando em estudantes que já estão com esse processo de desenvolvimento da letra cursiva e anexar as fichas com os estudantes compondo esse alfabeto da turma. Outra sugestão também, pensando na exploração desse material, é, à medida em que nós ali no momento da leitura ou de um projeto didático estamos descobrindo novas palavras, curiosidades, nós também podemos anexar nesse alfabeto, construindo semanalmente um novo banco de palavras, anexando embaixo ali todas as palavras descobertas. E aproveitando que eu estou falando de materiais para colocar na parede, né, para organizar essa sala de aula, nós já vamos entrar na nossa quarta dica da checklist, que é organizar esses materiais de uma forma que as crianças tenham acesso, consigam manipular e que fique de uma forma visível. Então, às vezes, nós colocamos lá naquele espacinho da sala de aula que tem ali em cima do quadro, né, ou naquele cantinho que sobrou, mas que é muito difícil para os estudantes de fato acessarem ou visualizarem. Então, esse é um cuidado que, além de ser um cuidado estético, é um cuidado com muita intencionalidade. Se é um material que as crianças precisam mexer, explorar, como no exemplo que eu dei do cantinho da leitura, precisa ter os materiais precisam estar organizados de forma que os estudantes consigam pegar, consigam sentar, consigam ter esse ambiente. Se é um alfabeto que as crianças precisam visualizar, eu preciso pensar, está numa altura adequada para as crianças? Né, para essa visualização, para de fato elas prestarem atenção no traçado da letra, nas palavras que nós estamos registrando ali para compor esse banco de palavras. Então, esse é um ponto muito importante na organização da tua sala de aula. E o próximo passo número 5 aí da checklist, vão anotando para depois compor todo esse ambiente da sala de aula, é cuidar com a poluição visual. Então, mesmo que eu tenha muita intencionalidade na escolha de todos os materiais, faça todos esses passos anteriores aí da nossa checklist, eu preciso cuidar com a poluição visual. Se de fato, naquele período, todos aqueles materiais precisam estar na sala de aula. Se de fato eles estão ajudando ou estão confundindo, atrapalhando, chamando para muitas distrações dos meus estudantes. Ou às vezes é aquele material super potente lá do início do ano e tá ali até o meio do ano
e não faz mais sentido, tá apenas com uma finalidade até muitas vezes de decoração, enfim, de registro. Então, selecionem na sala de aula os materiais que de fato fazem sentido para aquele período. Isso não significa que nós vamos jogar fora esses materiais, não podem voltar para a sala de aula, não. Nós podemos guardar, registrar e depois eles podem voltar em outros momentos, mas que de fato os materiais que estão nesse espaço eles façam sentido, sejam explorados e estejam de acordo com as necessidades dos nossos estudantes. Próximo passo, sexto item para deixar a sua sala de aula organizada. Reorganizar esse espaço da sala de aula de acordo com o percurso de aprendizagem dos estudantes. Então, os nossos estudantes estão avançando, estão descobrindo novas coisas e esse espaço ele precisa ser de muita transformação. Então, quando me perguntam quanto tempo eu deixo esse material, qual é o melhor momento de mudar, e é esse o momento. Quando eu identifico ali o avanço dos meus estudantes e o percurso pedagógico que está sendo caminhado, trilhado com a turma. Então, por exemplo, se nós estamos em outro projeto com novos materiais, a sala de aula precisa comunicar essas aprendizagens, esses avanços. Se aquelas palavras do banco de palavras já não fazem mais sentido, é hora de mudar, é hora de avançar, de desafiar os nossos estudantes. A sala de aula precisa comunicar esse avanço e os estudantes precisam perceber também que estão trilhando novas aprendizagens. Então agora me conta aí nos comentários se você já desenvolve essas estratégias para deixar a sua sala de aula organizada e quais outras estratégias você utiliza, que outros cuidados você tem nesse momento de organizar esse espaço pedagógico. E se você quer mais dicas, quer entender como construir materiais focados na matemática, em linguagem, em ciências, entre tantas outras áreas de conhecimento que envolvem aí o desenvolvimento pedagógico dos nossos estudantes, vou deixar aqui na descrição para vocês o link da nossa Escola Protagonista, um portal educacional que reúne todos esses conteúdos e materiais também para vocês baixarem e comporem aí esse espaço educacional. E nos vemos nos próximos vídeos com mais dicas de recursos didáticos e como organizar esse ambiente escolar. Tchau!